Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao canal Impressão Suno. Hoje, na verdade, a impressão é nossa. Eu sou a Rafael, sou estudante de Artes Visuais em licenciatura na Faculdade FMU, no Campus da Liberdade, e esse é o nosso projeto integrador. No vídeo passado, a gente falou sobre pigmentos naturais e, como prometido, hoje eu trouxe para vocês alguns meios de impressão. Aqui, se você ficou curioso, volta no vídeo passado que a gente trabalhou a tinta natural no tecido. Aqui a gente usou algodão cru, que também deu para confeccionar um banner, um flyer, não sei muito bem como se chama esse tipo de decoração, mas fica bonitinho aqui no nosso cenário. E hoje a gente vai falar sobre 4 meios de impressão. Vamos falar da isogravura, que é da família da xilogravura. Aqui se usa a mesma técnica para impressão. A gente vai escavar a matriz para poder tirar a impressão. O que vai mudar da isogravura para a xilogravura vai ser o material da matriz, esse material de suporte. Enquanto na isogravura a gente usa peças de isopor, na xilogravura a gente usaria a madeira. Xilo, na verdade, vem de madeira. Então, isopor, fica boa. Também a gente vai falar sobre a cologravura, que dá para usar o barbante, o papelão e também o isopor. Além de falar também sobre a frotagem e a monotipia. Ficou curioso? Fica acompanhando o vídeo que você vai descobrir esses meios de impressão. Vamos lá? Aqui, para nossa primeira técnica de impressão, a gente vai usar o isopor. Eu estou usando alguns pedaços de embalagem de isopor, mesmo que nem marmitas. E eu já fiz o desenho de um cacto usando um lápis levemente sobre o isopor. E para a gente conseguir tirar a impressão, a gente pode usar de um lápis mesmo ou de uma tampinha de caneta. E a gente vai forçar as linhas até escavar o isopor. É importante tomar cuidado e ser delicado nessa parte para a gente não acabar furando o isopor e acabar estragando a nossa matriz. Aqui com cuidado, e uma coisa que reparei nesse processo da gravação usando o isopor é que se o desenho tiver muitos detalhes, ele não vai ficar tão legal. Ele cria assim, um aspecto assim, mais interessante, mas ele não vai ficar legal na hora que a gente transferir o desenho para o papel, que acaba ficando muito confuso. Então, quanto menos detalhes a gente usar na isogravura, melhor vai ser. Aqui eu tô usando um pedacinho pequenininho de isopor, mas aí você decide, fica ao seu critério, o tamanho do seu desenho, o tamanho do pedaço de isopor que você vai utilizar. Já aqui eu vou usar uma tampa dessas de marmita de isopor. E uma coisa importante para falar sobre a isogravura é que aonde a gente está riscando, aonde a gente está desenhando, será a parte onde a tinta não vai pegar, onde não haverá tinta. Então, caso você queira alguma parte que fique em branco em seu desenho, é importante que você afunde o isopor para na hora de a gente passar tinta, fazer esse processo de tintagem da matriz, da gravura, a tinta não pegue. E caso ela pegue, quando formos passar para o papel, a tinta não vai aderir por causa da superfície. Então, é um ponto importante para você ficar atento. Onde a gente riscar, onde a gente afundar o isopor usando o lápis ou algum instrumento que você preferir, será onde a tinta não irá pegar.
Aqui, para conseguir afundar melhor o isopor e a tinta não pegar, eu estou usando a tampinha de caneta e afundando, um processo bastante delicado, com bastante paciência. Aqui parece que está rápido, mas é porque eu acelerei o vídeo. E caso você queira dar essa impressão na sua impressão, vai fazendo com cuidado, com delicadeza, porque o isopor é um material delicado, então se você não tomar cuidado, você pode acabar estragando a matriz. E agora vamos trabalhar com a cologravura. A cologravura consiste em a gente pegar um pedaço de papelão ou de madeira e colar por cima dela materiais que tenha espessura. Aqui eu vou usar o próprio papelão mesmo, e vocês podem ter visto que eu risquei esse quadrado de papelão e agora eu tô cortando. Eu tô fazendo isso para produzir um tangram. Tangram é meio que um quebra-cabeça que a gente, de formas geométricas, que a gente consegue utilizá-lo para fazer desenhos utilizando essas formas. Aqui é uma boa alternativa caso você não seja assim tão criativo na hora de criar algum desenho. E é um processo muito simples. Aqui eu tô tentando fazer um gatinho, mas não deu muito certo, então eu fui no Google, dei uma coladinha e fiz um patinho aqui que vocês podem ver na lateral. E sem segredo nenhum, vocês podem deixar montado, ter esse gabaritinho na hora de colar, e depois só passar cola e colar no papelão. Aqui eu optei colar as peças com um pouquinho de distância entre elas para causar essa impressão na hora de fazer a tiragem dessa matriz. Mas caso vocês queiram colar tudo juntinho, fica na opção de vocês. Eu preferi assim desse jeito, mas aqui o limite é a imaginação, então pode fazer da maneira que você preferir. Aqui, ainda na cologravura, eu vou usar também o isopor. Não dá pra ver, mas aí no isopor eu risquei algumas letras para formar a palavra arte. E uma coisa importante, caso você também queira fazer uma palavra com a cologravura, é importante que na hora de você colar as letras, você colar a palavra de maneira espelhada para que ela possa sair corretamente na hora que você for tirar a impressão no papel. Aqui, continuando na cologravura, eu vou agora usar o barbante. No próprio papelão mesmo, eu fiz o desenho de uma lâmpada e com o barbante eu vou ir colando em cima da onde eu desenhei. Eu vou passando a cola e colando o barbante por cima. Eu vou utilizar, para ficar mais fácil, eu estou utilizando aqui a ponta de pincel para conseguir ir delimitando e colocando certinho o barbante. E você pode fazer a mesma coisa aí na sua casa. Pode utilizar o desenho assim de uma maneira mais figurativa, como eu tô fazendo. Ou também você pode fazer de uma maneira assim mais abstrata, em só passar cola num papelão e ir colando o barbante assim de uma maneira assim mais fluida, mais livre, da maneira a qual você preferir. Aqui eu só estou mostrando alguns exemplos, mas não há limites. O único limite é a sua capacidade criativa, ou nem isso. Com tanto de recursos que temos hoje em dia, você pode utilizar também de referências que você encontrar na internet e reproduzir aí na sua casa.
ou aonde você estiver na escola, caso você também queira trabalhar, passar essa atividade para os seus alunos, caso você seja algum professor, algum arte educador. É uma maneira bem divertida, bem dinâmica de se tratar o desenho e também nova porque a gente não é acostumado a trabalhar com desenho dessa maneira. Agora eu vou preparar a nossa tinta para a gente fazer o processo de tintagem das macrizes. Aqui eu tô usando a tinta natural que a gente fez no vídeo passado com açafrão. E vou utilizar um rolinho de tinta para passar a tinta nas macrizes. Caso você não tenha um rolinho de tinta, aqui na cologravura pode usar o pincel sem problema nenhum, porque quando a gente passar no papel, a tinta vai pegar onde está em relevo. Mas só tomar cuidado também para não acabar espalhando demais a tinta por onde se deve estar em branco, assim, entre aspas. Aqui mais pertinho como ficou a impressão com a tinta natural. E eu também vou testar a tinta natural aqui na cologravura que a gente fez utilizando Orbabante. Aqui na câmera eu senti que a tinta ficou assim mais evidente, mas no ao vivo, eu fazendo, eu não senti que ficou tão saturado assim utilizando a tinta natural que a gente fez. Aqui mesmo, com a lâmpada já ficou assim mais apagadinho. Agora eu vou preparar outra bandeja pra gente conseguir tirar mais impressão. Aqui eu tô usando tinta guache mesmo, preta, da Acrylex. E na isogravura, ela é mais interessante você utilizar um rolinho de tinta mesmo, não utilizar o pincel. Porque o pincel pode acabar passando tinta onde a gente não quer que pegue. Aqui vocês vão ver que quando a gente passa a impressão para o papel, aonde a gente desenhou no isopor, aonde a gente escavou, passou com mais pressão o lápis no isopor, vai ficar branco porque será as partes onde a tinta não pega. E já se a gente utilizar o pincel para fazer esse processo de tintagem na matriz, pode acabar pegando nessas partes mais encavadas e pode acabar meio que estragando, não saindo tão legal como a gente quer na matriz na hora da gente tirar a impressão. Agora eu vou passar as tintas nas letras que a gente fez. E como vocês podem reparar, a palavra está escrita de maneira espelhada e ao contrário, para que a gente, na hora de tirar a impressão, ela saia de maneira correta no papel. Também estou passando tinta aqui na nossa cologravura com o barbante para a gente ver como ela vai ficar agora com a tinta preta. Prensa bem a matriz no papel para a gente conseguir tirar mais proveito da tinta. E aqui na palavra, como eu colei de maneira espelhada, na hora de tirar a impressão no papel, ela vai ficar certinha e correta, como a gente quer. Agora eu vou pegar um giz, um giz de cera, tô usando da Giotto, mas pode ser qualquer um que você tenha aí na sua casa. E tô pintando um pedaço de folha sulfite pra gente poder agora trabalhar com a monotipia. A monotipia também pode ser usado como decalque pra gente conseguir passar um desenho de um papel para o outro, de uma superfície para outra. E a gente pode fazer de duas formas. A gente pode desenhar direto aqui no papel, como eu mostrei pra vocês, ou também pegar um outro desenho e assim utilizar ele para conseguirmos tirar a impressão. O importante é você primeiro colocar a folha onde você quer que fique o desenho, depois colocar
Esse papel que a gente pintou com giz de cera virado para a folha que você quer que fique o desenho, e depois vem com o desenho e passe o lápis por cima. Importante você passar em todas as linhas onde você quer, e onde você quer preenchido que você pinte ela para ficar no papel. Olha só como ficou aqui o resultado. Se chama monotipia porque mono vem só de uma cor, mas a gente também pode fazer com várias cores, como aqui vocês podem ver que eu pintei com várias cores e vou fazer o mesmo desenho utilizando o mesmo processo. Coloca a folha pintada com giz de cera e depois a folha com desenho em cima e passa o lápis. Agora, nessa nova técnica de impressão, a gente vai utilizar a frotagem. Frotagem, nada mais é do que a gente colocar algo por debaixo do papel que tenha a textura e pintarmos por cima. Aqui, acho que muitas pessoas já fizeram, eu fazia isso bastante na minha infância, que era fazer isso com moedas. A gente passa o lápis por cima dela sobre o papel e conseguimos tirar bem a imagem da moeda utilizando desse relevo. Aqui com uma moeda de 10 centavos. Quanto menor, mais detalhezinho for, vai ficar mais difícil assim, de ver os detalhes. Mas, além de utilizar moedas como processo de frotagem, a gente também pode utilizar das nossas macrizes que a gente utilizou fazendo a cologravura. Aqui, por exemplo, como vocês podem ver, eu estou utilizando a cologravura que a gente fez com o Brabant e passando o lápis por cima. É legal ver que a textura do Brabant também vai pegar com o lápis e ficar bem interessante essa figura com a textura do Brabant. Aqui já estou usando o giz de cera e também utilizando da isogravura nesse processo de frotagem e fica muito legal. Abre muito mais caminhos, muito mais meios de utilizarmos a frotagem, a isogravura e outros meios de pressão para fazermos os nossos desenhos. Aqui também eu tenho um desenho de um gatinho que eu fiz como cologravura e estou tirando a impressão com a frotagem. Os caminhos são muitos e o limite, como sempre, é a imaginação. Então, vocês puderam ver alguns dos nossos trabalhos, os resultados das gravuras que a gente conseguiu fazer com a cologravura, a isogravura, a monotipia e a frotagem, que são jeitos bem legais, bem diferentes de trabalhar, tanto em sala de aula, quanto com os filhos em casa, quanto nós artistas mesmos trabalhamos esses novos métodos de trabalhar com desenho, que não é tão comum pra gente, mas é tão divertido quanto você pegar um lápis e riscar no papel e fazer o desenho tradicional. Infelizmente, chegamos ao nosso último vídeo aqui no canal do YouTube e finalizamos essa série, essa minissérie na verdade, com os meios de impressão. Mas segue a gente lá no Instagram, impressão.sul_, que vamos continuar com as postagens no feed, também no Rios, mostrando algumas curiosidades sobre meios de impressão e também sobre pinguins naturais. Obrigada se você chegou até aqui e acompanhou o nosso trabalho. Deixa um like, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que possa se interessar com os meios de gravura que a gente trabalhou nesse vídeo ou com as tintas naturais que a gente trabalhou no vídeo passado. Infelizmente, esse é o nosso último encontro aqui no YouTube. Segue lá a nossa página no Instagram que eu vou continuar por lá. E essa é a impressão sua, hoje na verdade a impressão é nossa. Eu sou a Rafael, estudante de artes visuais, no caminho de me tornar uma professora de artes.